Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Fausto Junqueira de Paula, sou professor de Direito da Criança e Adolescente do curso e promotor de Justiça da Infância e da Juventude lá em São José dos Campos. Tem alguém do Vale do Paraíba aqui? Alguém do São José, Jacareí, Taubaté, região? Opa, da onde que é? Resende. O Resende já é caminho do Rio, caminho bom, né? Tá chegando no Rio já ali, pode descer a serra. Então, aí é isso aí. Estou na promotoria há 26 anos, né? Entrei com 12, tão novinho assim, né? Tal. Fui prodígio na época. E aí, 26 de promotoria, fui delegado de polícia um tempinho. Fiz umas bagunças pela vida aí, né? Advoguei e tal, um pouquinho também. E dou aula da Infância e Juventude, já no cursinho desde o começo, com o Flávio, né? Sou colega de cursinho do Flávio, a gente fez cursinho junto. Alguns anos atrás, né? Muitos anos atrás, aqui em São Paulo, tal, vinha de São José para cá. Vocês estão numa corrida aí, né? De concurso, né? Alguns já têm fechado alguma coisa, outros estão com cabeça aberta ainda para... Né? E é bom saber que dá certo esse negócio aí, viu, gente? Isso aí, de repente, acontece, né? E a ideia minha com o ECA, com vocês, nós temos 15 horas aulas pela frente. Não é só fazê-los passar no concurso, né? Porque isso aí vai acontecer. É fazê-los serem juízes ou juízas ou promotoras da infância. Tá? Porque não existe lugar melhor para trabalhar do que nessa área. É o melhor lugar para você trabalhar. Você ganha a mesma coisa que o promotor criminal, que o promotor cívico, juiz criminal, mas você vai dormir mais tranquilo, né? Apesar que você vê cenas ali, eu fui promotor criminal também muitos anos, na Barra Funda, 20 anos de criminal em São Paulo, na verdade 17, né? Então, mas na vara da infância você vê coisas muito mais aterrorizadoras do que na vara criminal. Porque o ladrão entrar numa casa, fazer, pintar, bordar, acontecer, é terrível, né? Agora, quando o próprio pai faz, né? Com os filhos e com a mulher, e às vezes a conivência da mulher, aí a coisa vai ficando assim, você tende a não acreditar no que você está escutando, mas você vai vendo o que aconteceu. Só que nós entramos ali para ser parte da solução, não parte do problema, né? Então, vocês assistem House? Vocês assistiram o House? Então, o promotor, o juiz da infância tem que ser o House. Você tem que fazer chover. Porque quando a situação está desgraçada, vai para a infância. Aliás, vai para o fórum. Quando está muito desgraçada, vai para a infância. Entendeu? A competência nossa é essa aí. O 148 do ECA, é mais ou menos, se você ler lá o 98, 148, o parágrafo único e tal do ECA, você vai ver que é mais ou menos por aí. Tá? E a primeira etapa para você ser um bom promotor da infância, um bom juiz da infância, um bom defensor da infância, e eu falo isso com bastante alegria, porque eu tenho o defensor da infância de São José dos Campos, foi aluno meu. Né? O juiz da infância de São José dos Campos foi aluno meu. O juiz da infância tem 12 anos em São José. Por isso que eu estou ficando meio velho mesmo, foi aluno. E é filho de uma promotora, muito amiga minha, e ele também já tem 40 e pouco, como temos funcionalismo. Foi aluno do Êxito Antigo. Eu e o Flávio éramos professores lá no curso Êxito, que era do Mirabete, Frederico. Não sei se vocês lembram desse curso. Um dos primeiros cursos aqui, junto com o Damásio, lá na antiguidade. E ele foi juiz meu. E alguns colegas aqui do FMB, né, que eu tive a alegria depois de se tornarem juízes promotores da infância e juventude. Então, vai acontecer com vocês. Vão passar. Agora, eu espero que vão para a infância. E o primeiro passo para você ser um bom promotor da infância, um bom juiz da infância, defensor, é conhecer um pouco do direito da criança e adolescente. Né? Esse é o primeiro passo. Não é o único passo. Depois tem que rezar muito, né? Tem que ser bom de papo, de conversar, tem que ser meio cara de pau, tem que ter paciência, tolerância. Às vezes tem que conversar com o Leviatã, né? Com o secretário de município, com o prefeito, conversar com ele. Não pode demonizar o desgraçado. Embora pareça que é o próprio demônio. Mas não pode, você tem que conversar, porque ele tem a chave do cofre.
tem que conversar com o infrator, com isso, com aquilo e tal. Tem que ter um pouco de paciência. Agora, conhecer o ECA é uma etapa necessária. Nós vamos fazer isso, tá? Nessas 15 horas aulas. Conhecer uma boa parte do ECA. Alguns aqui já tiveram aula de ECA, alguns tiveram aula até comigo, né? Outros tiveram na faculdade e tal. E nós vamos passear aí por alguns temas importantes da infância. Lógico que não dá para esgotar. ECA é uma coisa assim, porque o ECA, para começar, é multidisciplinar. Direito é só uma parte da questão. Você fala de ato infracional, fenômeno do ato infracional, 20% é direito, 80% é antropologia, sociologia, psicologia, entendeu? É um fenômeno que vai invadindo outras áreas, que você vai num congresso, fica 4 dias estudando só ato infracional o dia inteiro. Mas para concurso, o nosso estudo é estratégico. Nós vamos mirar certas situações baseado no que tem caído em concurso, no que tem sido exigido, né? Principalmente nessas 3 carreiras, MP, Defensoria e Magistratura, tá certo? O método do curso você já conhece, né? Vocês têm que copiar, funciona, né? A gente sem saber fazia isso, antigamente. Eu tenho caderno de anotação lá, comido pela metade pelas traças, só para lembrar que aquilo ali você lembra até do texto que você anotou. Direito não é difícil. Nada que eu vou falar aqui é difícil. Não é uma física quântica, não é uma biologia, uma química, físico-química. Direito é simples. Ato infracional, conduta descrita como crime contra a contravenção penal. Qual a dificuldade disso? O duro é lembrar. Dinamarquês é difícil? Alemão é difícil? Tem alemãozinho desse tamanho que fala alemão. Tem bêbado. Aliás, como tem bêbado na Alemanha. Os caras bebem pra caramba lá, mas são bons de bola também. E aí o que acontece? O cara fala alemão bêbado. Só que ele vive aquilo o dia inteiro. O direito não é difícil. O duro é lembrar de tudo. Qual é o segredo, então? É você criar métodos de recordar. A anotação é importante por causa disso. A aula pode ser muito pirotécnica. A gente na promotoria fica especialista da palestra. Para PM, para o professor, vai chorar, faz rir, faz não sei o quê. Só que depois, aquilo é bom ali, no momento, tal, mobiliza, tal, vamos lá todo mundo, tal. O ECA tem muito isso aí, assim, cura do câncer. Ninguém é contra as coisas que a gente fala. Todo mundo é favorável. Mas você dá aquela animada. Mas para o aluno não funciona isso. Você percebeu essas palestras que a gente assiste? É legal, né? Mas se você não anotar e registrar, você esquece. Então por isso que a gente vai ter que fazer aquela aulinha meio chata mesmo. Mas o ECA, como eu sei que muita gente também não teve ECA, ou teve meia boca, a gente vai ter que explicar um pouquinho também, fazer um pouquinho do misto, tá certo? Então vamos lá. O nosso plano de voo é o seguinte, nós vamos começar falando, vamos fazer uma introduçãozinha, né? Um pequeno histórico do ECA, da Constituição Federal, do direito da criança e adolescente. Depois vamos falar dos princípios que norteiam esse direito da criança e adolescente, tá? Depois nós vamos falar do ato infracional. Para criança, para adolescente. Procedimentos, né? E depois as medidas socioeducativas, ato infracional. Depois a adoção, né? Colocação em família substituta, especialmente a adoção. Aí conselho tutelar, conselho dos direitos, entidades de atendimento. Esse é o nosso plano de voo, tá certo? É por aí que nós vamos seguir. Vamos ver até onde a gente vai, como é que vai ser o rendimento da turma também, as provocações, as perguntas e tal, tá certo? Então vamos lá. O novo direito da criança e do adolescente. O novo direito da criança e do adolescente nasce com a Constituição Federal de 88. Nasce com a Constituição Federal de 88. Que, por seu artigo 227, introduz a doutrina da proteção integral, a doutrina da proteção integral, a doutrina da proteção integral no nosso ordenamento jurídico. No nosso ordenamento jurídico. No nosso ordenamento jurídico. Ponto. Esse novo direito,
esse novo direito tem natureza dual. Ou seja, tem natureza dual, ou seja, pertence ao seu titular, mas também a toda a sociedade. Mas também a toda a sociedade. Mas também a toda a sociedade. Ponto. É chamado direito sócio-individual. É chamado direito sócio-individual. Daí sua indisponibilidade. Daí sua indisponibilidade. Até mesmo por seu titular. Até mesmo por seu titular. Quer ver uma coisa? Direito à educação. Que é a coisa mais importante, direito à educação? Ninguém, nem político, né, diz que direito à educação não é importante. Né? Aliás, o que eles mais dizem é que é importante. Mas o Estado, por exemplo, acabou de tirar os professores mediadores das escolas. Né? Aqueles que faziam intermediação entre a equipe gestora da escola com o aluno que quer se evadir, que não... Né? O cara era um cara, pô. O cara tá lutando contra a evasão escolar. Para contenção de despesa, tiraram o cara. Não existe mais professor mediador. Mas tudo bem, mas a educação é prioritária. Eu tenho um contato lá em São José dos Campos permanente com os professores da rede pública. A gente se encontra com os coordenadores todo mês. Né? São 100 e tantas escolas, 110 mil alunos, São José é uma cidade grande. E a primeiro encontro, as coordenadoras me advertiram, olha, metade desse povo é reacionário. Eles querem saber como é que expulsa, como é que suspende, como é que manda para a fundação, como é que interna, né? Então eu já comecei falando assim, olha, o negócio é o seguinte, o direito da educação tem natureza dual, essa mesma aula, é sócio individual. Queira o titular dele ou não, você tem que assegurar, você é o professor, no caso era o diretor de escola, o gestor. E às vezes ele não quer, não é verdade? Porque eles, a maior coitado do professor, gente, o professor é uma raça sofrida. Quem tem mãe professora aqui? Aqui, ó. Quem tem na família professor? Ganhar pouco, né? É uma desgraça, é um trabalho super difícil. E o moleque, um inferno na sala. Imagina a gente tendo aula aqui e esse rapazinho aqui pinando pipa, mexendo, organizando, né? Aquele desgraça fazendo barulho. Só que é o seguinte, ele está dizendo não à educação. Mas eu não posso, mesmo diante da sua... Da desistência dele, da disponibilidade, está querendo dispor desse direito. Eu não posso negar o direito à educação a ele. Porque hoje ele é um menino problema de 10 anos de idade na sala de aula. Amanhã está estourando um caixa bancário e está matando todo mundo lá. Amanhã está no crack caído lá, passando vergonha o Brasil. Né? Então é por aí, certo? Daí sua indisponibilidade. O promotor, juiz, defensor tem que ter em mente que esse é um direito indisponível. Muito bem. Ponto. Vamos lá. 2 anos depois da Constituição de 88, 2 anos depois da Constituição de 88, foi editado o ECA. O ECA. ECA. Que é Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/90. Então, 2 anos depois da Constituição de 88, foi editado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90, que regulamenta de modo pormenorizado
regulamenta de modo pormenorizado a proteção integral da criança e do adolescente. A proteção integral da criança e do adolescente. Põe entre parênteses na frente, artigo 1º do ECA. Artigo 1º do ECA. Se você for olhar o artigo 1º do ECA, vai estar escrito exatamente isso aí. Essa lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Não deixando dúvida que a lei vem para regulamentar essa nova doutrina. Tá? Ponto. Desta forma, sepultou-se de vez a antiga doutrina da situação irregular. Sepultou-se de vez a antiga doutrina, pode botar entre aspas se quiser, da situação irregular. Situação irregular. Sepultou-se de vez a antiga doutrina da situação irregular. E ficou revogado expressamente o Código de Menores. O Código de Menores. Cheguei a trabalhar com o Código de Menores. O meu oral, o meu concurso MP foi o Código de Menores. Só que o ECA estava no forno. E fizeram uma pergunta do ECA. E eu errei. Olha que coisa irônica, né? O que o senhor acha da participação do advogado na defesa do adolescente autor de crimes e contravenções? Foi em 88, o ECA estava ainda... E foi pré-Constituição de 88 ainda, que é a Constituição de outubro, né? Eu tomei posse em 14 de outubro, mas fui nomeado 22 de setembro. Então a gente pegou a transição da Constituição, depois um monte de leis e tal. Era uma época complicada para concurso. E aí eu falei assim, não, eu não sabia nem o que falar, né? Falei, eu acho que, excelência, já tem um promotor, o juiz, vão zelar pela regularidade do processo, achando que estava agradando a banca do Ministério Público, né? E o examinador falou assim, olha, eu acho que o senhor está isolado aqui. Eu pensei assim, eu acho que eu vou suicidar e já volto já. Coisa rápida, eu vou ali, me suicido e volto. É coisa rapidinha, né? Mas eu estava no final do concurso, eu já tinha ido mais ou menos, tal, assim, foi uma pergunta de ECA que eu errei. Mas tudo bem, então assim, a grande mudança não foi com ECA, foi com a Constituição de 88, que introduziu essa nova doutrina. E aí precisava ter uma lei infraconstitucional para mudar, revogar o Código de Menores, que era uma norma que completamente assim, anacrônica, que já não funcionava mais, já não sequer havia sido recepcionada pela nova ordem constitucional. E veio o ECA, foi a primeira lei importante pós-Constituição de 88. Depois veio crimes hediondos, Código de Defesa do Consumidor, um monte de diplomas importantes daquele mesmo semestre, né? Bom, ponto. Princípios do direito da criança e do adolescente. Princípios do direito da criança e do adolescente. Princípios. Vou destacar 3 princípios só, que são assim, para todo o direito da criança e do adolescente. Aí vai ter alguns princípios que vão dizer mais com um assunto, né? Então fala desses 3 que são os mais importantes. Primeiro princípio, até já falamos dele, princípio da proteção integral. Princípio da proteção integral. Princípio da proteção integral. Mais do que um princípio, já vimos, trata-se de uma doutrina universal. Trata-se de uma doutrina universal, que contempla a criança e o adolescente, como titulares de seus próprios direitos.
titulares de seus próprios direitos. E não meros objetos de intervenção, do mundo adulto. E não meros objetos de intervenção do mundo adulto. Ponto. São entes subordinados a tais direitos. São entes subordinados a tais direitos. O Estado, a sociedade e a família. O Estado, a sociedade e a família. Ponto. Veja só então, a criança e adolescente não é mais um mero objeto de disputa dos adultos. Por exemplo, uma discussão sobre guarda, um processo de guarda, em que o pai e a mãe estão discutindo aí a guarda do filho, o direito que se vislumbra ali hoje em dia, a partir da ideia da proteção integral, não é o direito do adulto dos adultos de terem o filho consigo. A principal visão, a visão prioritária ali é o direito da criança à convivência familiar. Esse direito que se busca. Evidentemente que ao se atribuir esse direito da melhor forma para essa criança, vai se beneficiar o pai ou a mãe, reflexamente. Ou ambos, enfim. Né? Mas a ótica, quer dizer, o direito que se busca ali, a prioristicamente, é o direito da criança e do adolescente à convivência familiar. É esse direito que se busca. A criança não é mais um objeto de disputa dos adultos, ela passa a ser titular dos seus próprios direitos. E quando se fala em direito, a gente hoje em dia automaticamente se fala em deveres. Né? O direito você já imagina, você já contempla o dever, né? Porque é um direito que tem que ser satisfeito por alguém. E aí você pensa em ente subordinante e ente subordinado. O subordinante é aquele que é o titular do direito, no nosso caso a criança e adolescente. E o subordinado, quem que é nesse caso nosso aqui? Está lá na Constituição de 88 também, no artigo 227, o Estado, a sociedade e a família. Então, quando se fala em proteção integral, é integral não só porque a criança e o adolescente são titulares de todos aqueles direitos fundamentais da Constituição, mas porque também, de um outro lado, como ente subordinado, há uma integralidade. Há também um conjunto de entes do qual ninguém escapa. Nessa sala aqui ninguém está fora. Você pode não ser Estado ainda, será logo, né? Mas você já é família, já é sociedade. Então você vai ser cobrado oportunamente para satisfazer um direito fundamental de uma criança ou de um adolescente. Ninguém escapa. Daí a ideia de integralidade, você entendeu? Não só no rol extenso dos direitos, pode colocar na frente aí de tudo isso aí que vocês escreveram, caput 227 da Constituição Federal. Caput 227 da Constituição Federal. Portanto, assim, numa resposta rápida, se perguntarem para vocês qual foi o traço principal de novidade que trouxe a doutrina da proteção integral, uma resposta rápida: a criança e o adolescente deixam de ser um mero objeto de intervenção do mundo adulto e são agora titulares dos seus próprios direitos. Então está dada a melhor resposta do mundo para essa pergunta. Aí você pode aprofundar, dos quais são entes subordinados, Estado, sociedade e família, daí a ideia de integralidade, assim assado, tá bom? Tá, vamos lá. O rol de direitos fundamentais, previsto na Constituição Federal, foi detalhadamente cuidado no ECA, a partir do artigo 7º. Você vai ver lá, a partir do 7º até o 60 e fumaça, vida, saúde, educação, dignidade, respeito, direito ao lazer, né?
colocação, família, convivência familiar, comunitária, aí dentro da convivência familiar, a família substituta, adoção, tutela e guarda. O ECA começa cuidando dos direitos fundamentais, até os 60, por aí. Lá para frente, começa a cuidar depois dos instrumentos pelos quais Estado, sociedade e família vão zerar por esses direitos fundamentais. Se você quiser ver o ECA assim do Google Earth, né, de cima, a vista aérea do ECA, você vai ver isso aí. É um começo, os direitos, depois os instrumentos para assegurar esses direitos nas mãos do Estado, sociedade e família. E no final do ECA, o que tem, como toda lei brasileira? Crimes. Né? Toda lei brasileira tem um crime no finalzinho, o ECA tem lá uns 14 crimes, um pouco mais, para falar que a lei vai ser cumprida, senão a gente pune, né, pune criminalmente. Né? Tudo bem. Mas esse princípio da proteção integral, tão caro, tão importante, tão realizador, tão assim, ufa, agora vai. Né? Ele está na Constituição Federal, tá lá, mas também está lá na Constituição Federal o salário mínimo. 700 e quanto está agora? 88, né? Tal. Que serve também para educação, saúde, lazer, moradia, né? Lazer, Disney, uma vez por ano, quem sabe, né? Apesar que o dólar está um pouquinho alto, talvez não dê para ir para Disney, vai dar para ir ali para Carapicuíba, talvez, né? Pegar um bondão, tal, integração, não sei o quê. Meu, dá para realizar o sonho do trabalhador, do salário mínimo? Não dá. Para que o ECA não virasse um salário mínimo, que a proteção integral não virasse um salário mínimo, é que vem o segundo princípio. O segundo princípio, a ideia é dar efetividade à proteção integral. Então vamos lá. Princípio da prioridade absoluta. Princípio da prioridade absoluta. Princípio da prioridade absoluta. Vamos lá então. Este princípio pretende conferir efetividade à proteção integral. A proteção integral. Eis que Estado, sociedade e família, Estado, sociedade e família devem zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Estado, sociedade e família devem zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente com absoluta prioridade. Com absoluta prioridade. Pode colocar em parênteses na frente também, caput, artigo 227, Constituição Federal. Tudo lá. Outro artiguinho importante. Acho que o legislador constituinte não fazia ideia do que estava aprovando. Tá? Ponto. Veja só, se você está com um filho doente em casa, quem tem filho aqui, levanta a mão. Uma penca de filho. Eu tenho um monte. Filho. Está doente o filho em casa. Bate na madeira aí, né? Só exemplo. Né? Está doente em casa. Você vai sair para ir no parquinho lá, passear? Você vai sair para ir no teatro? O filho está doente, está ruim. O filho precisa fazer uma cirurgia. Você vai reformar a casa? Você não tem convênio. Ou a cirurgia não cobre pelo convênio. Você vai reformar a casa e deixar a cirurgia para depois? Você vai construir estádio para a Copa? Você vai construir o Fondinó, renovar o Itaquerão? Meter um Itaquerão lá, pá! Né? E o filho lá, precisando fazer cirurgia? Vai, BNDES, vai lá, filho. Vamos financiar essa desgraça aí. Não vai fazer isso aí. Você não vai fazer, mas o Estado faz, não faz? E para isso que existe Constituição e ECA, para a gente processar esse povo aí. Não pode. Você está violando o dever de prioridade. O dever de prioridade, ele tem assegurado a interposição de diversas ações civis públicas contra o Estado mesmo, contra o próprio Estado. O Estado devia pegar o dever de prioridade e enfiar milhões na educação e na saúde. Mas não faz isso, por isso que o Leviatã. Né?
Aí precisa da defensoria, do MP, ajuizar centenas de ações civis públicas para segurar a vaga em creche, em escola, Neocate, aquele alimento especial, cirurgia para criança, negócio de bombinha para criança diabética. O Estado não dá, a criança está com diabetes. Diabetes, precisa dar maquininha para viver, para ter qualidade de vida, que troço dói, espetar na... Não, o Estado... Não, fazer estádio. Fonte Nova, pá, na Bahia. Bahia, oh, estádio bonito. E o baiano lá, pá, tendo que entrar com ação na defensoria para a criança ter remedinho. Graças a Deus tem o ECA. Aí você transforma essa coisa que você está anotando aqui, mete num papelzinho, né? Você é defensor, promotor, manda para o juiz, para juiz aqui, você pega isso aqui também que você fez, põe no papelzinho e pá, faz e transforma em remédio para a criança. Olha que beleza. E você vai dormir feliz da vida, fez a sua parte. Né? Você não salvou o mundo, mas salvou o mundo daquela criança. E é fácil de fazer, é só botar no papel. Vamos pôr no papel então um pouquinho mais de coisa aí. Vamos lá. Este princípio tem propiciado, esse princípio tem propiciado o ajuizamento de ações civis públicas contra o próprio Estado. Que descumpre o dever de prioridade. E viola a Constituição e a lei. E viola a Constituição e a lei. Ponto. A jurisprudência tem afastado as defesas tradicionais, como, aspas, né? Mérito administrativo, e aspas, reserva do possível, mérito administrativo e reserva do possível. Que vocês já viram falar dessas defesas lá? Então vira lá o Leviatã e fala assim, não pode o judiciário intervir aqui, porque eu tenho a legitimidade popular, fui eleito por 15 milhões de votos, né? Ou por 600 mil votos, eu tenho a legitimidade de dizer o que é prioritário. Tem mesmo, se a ponte vai ser estaiada, qual o nome da ponte, como é que é o estilo, que cor que vai ser, se vai pavimentar, se não vai, mas os direitos da criança e do adolescente já foram tidos como prioritários pelo legislador constituinte. Não cabe mais aqui discricionariedade, decisão de mérito administrativo. Ao descumprir esse dever de prioridade, não está se fazendo uma escolha válida, está se descumprindo a lei e a Constituição. Então isso é o que é desvio de poder, é ilegalidade. Pode sim o judiciário intervir. E não há também cabimento da reserva do possível. Quando for possível, eu até acho que é muito bom cuidar de criança que está morrendo, para não deixar morrer. Mas tem que esperar um pouquinho mais, que agora não é possível ter orçamento, né? Não tem possibilidade, não tem essa possibilidade mais de defesa, porque é dever de prioridade, né? É lógico que tudo isso é temperado pela razoabilidade, né? Então, senão o promotor entrava com 2 ações no Brasil, consertava o Brasil, para a educação e para a saúde, pedia tudo ali na inicial já. Aí você mudava o país numa só, e não é assim. Tem que ter uma razoabilidade, né? Bom, e a execução disso depois também não é fácil. Quando é um direito individual é fácil, mas quando é coletivo é difícil também. Então não vamos dar para vocês aqui que a gente tem uma varinha mágica que não é assim não. O bicho pega, tá? Você viu falar do caso Brown já nos Estados Unidos? O caso Brown, que foi a questão do racismo das escolas que faziam um apartheid de negros e brancos e tal. O caso Brown é famosíssimo nos Estados Unidos, é super interessante. Também não cai em concurso, né? Mas é importante saber.
eu não vou ficar falando dele aqui também para vocês, mas o mais difícil do caso Brown, um dia vocês vão estudar, vão dar uma lidinha nisso lá, quem não teve oportunidade, que foi um dos casos mais importantes da história do direito americano, do direito constitucional americano, que acabou com o apartheid de crianças negras e brancas nas escolas. Mas a execução do caso Brown, depois do processo, foi mais difícil que o caso Brown. Porque a criança negra morava na periferia. E as escolas da periferia estavam caindo nos pedaços. E como é que você ia... Na verdade, para executar aquela decisão, você tinha que transformar a sociedade. Mais do que permitir que uma criança negra estudasse uma escola branca, se eventualmente ela mudasse para perto daquela escola branca. E o que a gente vê hoje na realidade no Brasil é que a execução das medidas, desses processos, dessas ações socioeducativas, elas são complicadas, ações civis. Porque você pega, por exemplo, creche, é muito famoso, o caso das creches aqui em São Paulo, no Brasil todo. Aí a criança que entra com ação, ela está no número 50 da fila. Quando o juiz dá a sentença, mete ela lá em primeiro lugar. Tudo bem, segurou o direito a ela. Segurou o direito à creche a essa criança. Só que na realidade a gente fez ela pular da fila. Que existe uma fila de 8 mil, 30 mil esperando. São José dos Campos, a carência de creche são 6 mil. Em São José dos Campos tem 600 mil habitantes. Imagina São Paulo, o tamanho da carência de creche aqui. Então quando se entra com uma ação, na verdade a gente faz a criança pular a fila. Porque uma vai ficar sem lá atrás. Então é complicado. É complicado. Mas tudo bem, vamos lá, uma desgraça cada vez. Né? Primeiro a teoria, depois a prática. Né? Vamos lá, senão vocês assustam. Eu vou fazer medicina, que é bem mais simples. Né? Neurologia, por exemplo. Né? Muito bem. Mas vocês estão estudando, sabem que não é só criança e adolescente que são prioritários. Né? Tem mais gente com prioridade aí nesses direitos fundamentais. Quem é? Idosos, né? Artigo 3º do Estatuto do Idoso. E o jovem também. Agora tem o jovem. O jovem, quem que é o jovem, né? 15 a 29, né? Eu estava esperando ser jovem, mas eu acho que eu até sou jovem, sabe? Do ponto de vista psicológico, mental, emocional. Né? Mas, para a lei, 29 anos. Também está na Constituição, 227 da Constituição. Tem o Estatuto da Juventude, graças a Deus não dou aula disso, tá? Mas só estou dizendo que ele também é prioritário. E estou dizendo também mais uma coisa, é um perigo essa coisa de dar prioridade para todo mundo. Porque vira uma política também da prioridade para todo mundo, e aí ninguém tem prioridade. Não é isso? Casos de aula aterrorizadoras de ECA. Sairão da sala primeiro, as grávidas. Né? Alunas grávidas. Segundo, o próprio professor desesperado. Terceiro, mulheres, idosos. Agora, vai sair primeiro quem? Todo mundo? Vão ficar se matando naquela porta ali, ninguém vai sair. Né? Então, o risco da prioridade para todo mundo é você banalizar o dever de prioridade. Mas vamos colocar aí para a gente mencionar só. Né? Também são prioritários os direitos fundamentais os jovens, por força da Constituição Federal, é o 227, tá? E os idosos. Os idosos, por seu estatuto, artigo 3º do Estatuto do Idoso. Não tem aqui quem é mais, quem é menos prioritário. Todo mundo tem prioridade aqui, tá? Dessa comunidade de crianças, adolescentes, jovens e idosos. Muito bem. Ponto. O ECA, no seu artigo 4º, exemplifica algumas situações de prioridade. Ponto. Eu estou dizendo isso aí porque o artigo 4º do ECA tem lá um rol. Destinação privilegiada de recursos, mas é um rol exemplificativo. O próprio ECA, lá em outras situações, prevê outras situações de prioridades. Por exemplo, no sistema recursal, né, a prioridade para conhecimento do processo no tribunal, pauta dos tribunais, que o MP tem que zelar por essa prioridade, é uma forma de priorização também. E como a Constituição prevê a priorização para todos os direitos fundamentais, não seria o ECA que iria criar um rol exaustivo a respeito desse dever de prioridade. Né? Então é um rol exemplificativo que está no artigo 4º para vocês saberem, só está consignado aí, tá certo?
Muito bem, mas olha só, vamos para o terceiro princípio agora. A ideia é dar uma passeada rápida no princípio para a gente ir aclimatando esse direito novo aí, tá? E eu vou dizer mais uma coisa também, o colega lá, o cineasta lá, que está